Eles falam de Deus, mas suas ações gritam traição. Abra os olhos para os sinais que revelam a verdadeira natureza do mal ao seu redor. Há uma verdade impactante que muitos não querem ouvir, mas que deve ser dita. O mal caminha entre nós, não como criaturas com chifres ou bestas míticas, mas como pessoas que usam a máscara da bondade, que apertam sua mão enquanto planejam sua queda, que sorriem na sua presença, mas afiam suas línguas pelas suas costas. Essas não são apenas pessoas difíceis. Essas não são apenas pessoas imperfeitas. Essas são pessoas más e Deus quer que você as discirna, que se afaste delas e que proteja sua alma da escuridão delas. Ouça isso claramente. Nem todos ao seu redor foram enviados por Deus. Alguns foram enviados para destruí-lo, para distraí-lo e para drenar a própria luz que Deus colocou dentro de você. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você ama conteúdos que revelam a verdade e se inscreva para não perder o final surpreendente. E Deus, em sua infinita sabedoria, não o deixou sem sinais. Ele os revela para você. Ele sussurra avisos ao seu espírito, e se você ignorar esses sinais, você convidará problemas para a sua vida. Se você silenciar aquela voz suave em sua alma, você sofrerá sob o peso de relacionamentos que Deus nunca quis que você carregasse. Mas o mal é real. Não é apenas uma ideia, uma história ou uma metáfora. É uma doença espiritual, uma corrupção do coração que envenena tudo o que toca. Pode viver em um amigo, um colega de trabalho, um líder ou até mesmo um membro da família. E Deus nos ordena que guardemos nossos corações, porque o coração é a fonte da vida. Se você permitir que pessoas más plantem sementes em sua vida, elas sufocarão sua alegria, roubarão sua paz e desmantelarão seu destino, pedaço por pedaço. Deus não quer que seu povo ande cego. Ele lhe dá visão espiritual para enxergar além das palavras, além do charme e além da máscara. Ouça agora, porque o que estou prestes a dizer pode confrontá-lo, pode despertar algo em você, pode trazer rostos à sua mente, memórias ao seu coração e clareza à sua confusão. O primeiro sinal de uma pessoa má é a enganação. Elas não são o que parecem. Falam bem, mas seu coração está cheio de manipulação. Agem como se se importassem, mas sua lealdade é frágil como papel. Deus nos adverte em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Não pelas palavras, não pela bajulação, não pelo status, mas pelos frutos. Olhe para o padrão. Olhe para o rastro de confusão que elas deixam. Olhe para a divisão que criam. Onde há drama constante, difamação, calúnia e inquietação, saiba que o mal está próximo. O segundo sinal é que elas se alimentam da sua fraqueza. Elas se energizam não pela sua força, mas pela sua vulnerabilidade. Quando você está sofrendo, elas fingem confortar, mas na verdade coletam informações para usar contra você. Quando você confia nelas, elas lembram da sua dor, não para curá-lo, mas para controlá-lo. Pessoas más não apoiam sua cura. Elas dependem da sua fragilidade. Deus o chamou para ser sábio. Não jogue suas pérolas aos porcos, como diz Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não compartilhe suas feridas com aqueles que se alegram com suas cicatrizes. O povo de Deus deve ser corajoso o suficiente para se afastar daqueles que se alimentam de sua tristeza. Pessoas más carregam um espírito de acusação. Elas sempre encontram uma maneira de culpar os outros e nunca assumem responsabilidade. Mentem com facilidade, distorcem os fatos, reescrevem a história. E quando Deus começa a elevá-lo, elas não suportam. Sua inveja é disfarçada de conselho. Seu ciúme é mascarado como preocupação. Mas Deus vê tudo. Deus revela o coração. E Ele mostra que algumas das pessoas
que você chama de amigos são nada mais que inimigos disfarçados. Quando Deus começa a elevá-lo, ele também expõe quem não pode ir com você. O quarto sinal é o controle. Pessoas más odeiam sua independência. Odeiam quando você pensa por si mesmo, ora por si mesmo e toma decisões que não passam pela aprovação delas. Deus dá liberdade. O mal impõe controle. Quando alguém sempre precisa estar no comando dos seus pensamentos, suas ações e suas emoções, isso não é amor, isso é escravidão. E Deus não o chamou para viver sob o domínio do controle de outra pessoa. Ele o chama para se manter firme, para ser livre em sua mente e para não permitir que ninguém domine sua alma. Elas carecem de empatia. Seus corações são frios. Quando você sofre, elas não sentem. Quando você chora, não oferecem conforto. Pessoas más são emocionalmente estéreis. Veem sua dor, mas não sentem a urgência de ajudar. Ouvem seus gritos, mas permanecem indiferentes. E, no entanto, esperam que você esteja presente quando elas precisam. Deus nos mostra, por meio dessa falta de empatia, que o espírito dentro delas não está alinhado com o dele. Porque aqueles que andam com Deus estão cheios de compaixão, misericórdia e cuidado genuíno. Mas aqueles que estão longe dele, aqueles que são engolidos pelo mal, são insensíveis ao sofrimento dos outros. Há outro sinal, talvez o mais assustador de todos. Pessoas más são mestres da divisão. Elas plantam sementes de discórdia, prosperam na confusão, jogam dos dois lados, provocam conflitos e depois se sentam para assistir à destruição. Deus não é o autor da confusão, como diz 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. O mal é. Então, quando sua vida está cheia de caos emocional, constante, mal-entendidos, traições e guerras silenciosas, pergunte a si mesmo: quem eu permiti entrar no meu círculo? Quem eu confiei, apesar de Deus ter me avisado? Elas são implacáveis em sua manipulação. Elas fazem você questionar sua memória, sua realidade e até sua sanidade. Pecam contra você e depois fazem você se desculpar, ferem você e depois se fazem de vítima. O mal distorce a verdade até que você não saiba mais quem você é. E se você ficar na presença do mal por tempo suficiente, ele o convencerá de que você é o problema. Mas Deus diz o contrário. Deus o chama para andar na verdade. Ele o chama para abrir os olhos e ver que o inimigo nem sempre vem com uma espada. Às vezes, ele vem com um sorriso. E ainda outra marca do mal é a arrogância. O orgulho é a linguagem dos ímpios. Eles não cedem, não pedem desculpas, veem-se como superiores e mascaram seu orgulho com falsa humildade. Deus resiste aos soberbos, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 6. Ele nos avisa repetidamente que o orgulho precede a destruição, mas o mal se agarra ao orgulho como uma armadura. Eles nunca admitem culpa, nunca pedem perdão e nunca consideram que podem estar errados. Adoram seu próprio ego e, ao fazer isso, se afastam da voz de Deus. Quer saber quem esconde o mal por trás de sorrisos? Curta agora, comente verdade e fique até o fim para uma revelação chocante. Não vincule sua alma aos arrogantes, pois o orgulho os levará à ruína. Pessoas más não mudam, não porque não podem, mas porque se recusam a mudar. Elas recebem chances, avisos e graça. Mas, em vez de se arrependerem, dobram a aposta. Em vez de mudarem, se disfarçam. Deus é paciente, mas não é cego. Ele dá tempo para a conversão, mas não permitirá que o mal reine para sempre. E quando você continua segurando alguém que Deus está tentando remover, você atrasa sua própria paz, sua própria cura e sua própria bênção. Às vezes, o maior ato de fé é se afastar de alguém que você amava, sabendo que Deus está chamando você para algo mais elevado. Elas odeiam a verdade,
No momento em que você fala a verdade, elas ficam irritadas, silenciam você, distorcem suas palavras ou tentam calar sua voz. Por quê? Porque a verdade expõe o mal. Ela o queima. Ela arranca a máscara. Revela o que elas tentam tanto esconder e, portanto, não suportam aqueles que andam na verdade. Mas você nunca deve ter medo de falar a verdade. Deus não o chamou para ficar calado diante do mal. Ele o chamou para ser corajoso, para brilhar, para se manter firme, mesmo quando sua voz treme. Elas podem falar sobre Deus, citar escrituras, vestir as vestes da fé, mas não há luz nelas. Porque a verdadeira proximidade com Deus produz humildade, amor, paciência e justiça. Mas o mal se veste de religião para parecer limpo por fora, enquanto permanece corrupto por dentro. Deus não se deixa enganar, e Ele não quer que seus filhos sejam enganados também. Elas podem citar textos sagrados, mas seus corações estão longe de Deus. Podem se curvar, mas sua alma permanece erguida em rebelião. Pessoas más usam o manto da justiça, enquanto suas intenções gotejam veneno. Deus não é enganado por exibições externas. Ele sonda os corações. Ele discerne os motivos e revela no tempo certo o verdadeiro rosto por trás da máscara. Não é suficiente parecer santo. Deus exige sinceridade. O mal imita a devoção, mas foge da verdadeira submissão. Você vê, pessoas más temem ser expostas, porque a verdade é seu maior inimigo. Mas Deus, em sua misericórdia, permite que suas máscaras caiam, quando seu coração está pronto para ver. E quando você vê, quando o véu é levantado e a verdade é inegável, você não deve hesitar, não deve duvidar do que Deus está revelando. O mal prospera na demora. Ele prospera na sua incerteza, na sua piedade, na sua tendência a perdoar o que Deus está tentando remover. Há algumas pessoas em sua vida agora que Deus não enviou. Elas foram permitidas por uma temporada, mas a temporada terminou. E, no entanto, você se agarra, esperando que elas mudem, orando para que se tornem melhores. Mas Deus não está pedindo que você as conserte. Deus está pedindo que você proteja o que Ele colocou dentro de você. Alguns de vocês estão exaustos, não por causa da sua jornada, mas por causa da companhia que você permitiu no caminho. Pessoas más drenam sua energia. Elas manipulam sua bondade, transformam seu amor em uma arma. E se você não for vigilante, elas reescreverão sua identidade. Mas ouça isso com clareza. Deus não o chamou para carregar o que Ele não designou. Ele não o chamou para ser o salvador de alguém que se recusa a mudar. Pessoas más brincam com sua empatia, mas Deus o chama para andar em discernimento. A misericórdia não significa cegueira. A bondade não significa autotraição. Você pode perdoar alguém e ainda assim se afastar. Você pode orar por alguém e ainda assim proteger sua alma. Chega um momento em sua jornada com Deus em que a paz se torna um padrão, não um luxo. Você deve proteger sua paz como se sua vida dependesse disso, porque espiritualmente depende. Deus não é glorificado quando você está preso a relacionamentos que sufocam seu propósito. Deus não é honrado quando você sacrifica sua alegria para entreter disfunções. Pessoas más não vêm com chifres, elas vêm com charme, vêm com palavras persuasivas, vêm com presentes, promessas e sorrisos. Mas Deus lhe dá uma visão mais profunda. Ele treina seu espírito para sentir o que seus olhos não podem ver. Quando a presença de alguém constantemente o drena, o frustra ou o confunde, preste atenção. Deus está falando através desse desconforto. O mal frequentemente aparece em ciclos. A mesma dor, o mesmo argumento, a mesma traição, repetidamente, porque o mal não cresce. Ele se repete, ele se alimenta da repetição. E toda vez que você o deixa voltar, ele fica mais forte. Mas Deus é um Deus de movimento para frente.
Ele quebra ciclos. Ele o liberta de repetições. Quando Deus começa a fazer você crescer, você notará que alguns relacionamentos não conseguem mais acompanhar. Isso não é crueldade. Não é que você seja melhor que eles, mas você não foi chamado para ficar preso com eles. Deus está mudando você. E com essa mudança vem a separação. Alguns de vocês estão chorando pela perda de pessoas que nunca deveriam ter ficado. Mas a saída delas não foi punição, foi proteção. Deus viu o que você não podia, Ele ouviu as conversas que você não ouviu, Ele conhecia o coração delas enquanto você só via o rosto. Então, Ele permitiu que elas se afastassem. Ele permitiu a traição, Ele permitiu o silêncio, e embora doesse, isso o salvou. Você teria ficado mais tempo, teria se doado mais, teria se perdido tentando segurar alguém que foi enviado para destruí-lo. Mas Deus, em sua misericórdia, os removeu. E agora, você está sendo chamado à sabedoria. O mal nem sempre vem barulhento. Às vezes, ele sussurra. Às vezes, ele bajula. Às vezes, ele se mistura. E é por isso que você deve permanecer perto de Deus. Porque quando seus ouvidos estão sintonizados com a voz dele, você sentirá o perigo antes que a tempestade chegue. Deus não protege apenas com sua mão. Ele protege com revelação. Ele mostra a você. Ele o avisa. Ele lhe dá um desconforto que não vai embora. E seu trabalho não é discutir com esse desconforto. É obedecer. Se este vídeo abrir seus olhos, clique no like, comente 2 e se inscreva. Tem uma surpresa esperando por você no final. Há uma responsabilidade sagrada que vem com ser escolhido por Deus. O mal ataca o que Deus valoriza. Se você está sob ataque constante, não é porque você é fraco. É porque você carrega algo valioso: sua paz, sua luz, seu propósito. O mal busca extingui-lo. E por isso, Deus o equipa com discernimento. Mas o discernimento exige obediência. Quando Deus diz para sair, você deve sair. Quando Ele diz para falar, você deve falar. Quando Ele diz para proteger seu coração, você deve fechar todas as portas de acesso. O mal procura pontos de entrada através da emoção, da culpa, da ingenuidade, mas quando você anda em autoridade espiritual, você fecha todas as brechas por onde a escuridão tenta entrar. Não deixe que a simpatia se torne sua ruína. Há uma diferença entre compaixão e comprometimento. Deus nunca pede que você entretenha o mal em nome do amor. Na verdade, Ele ordena que você fuja dele, que resista a ele, que o exponha. O mal cresce quando ignorado. Ele prospera no silêncio. Mas quando você o confronta, não com raiva, não com vingança, mas com clareza justa, você tira seu poder, você retoma sua autoridade, você se realinha com a vontade de Deus, e é aí que você começa a se erguer. Há pessoas que sorriem na sua presença, mas zombam de você na sua ausência. Pessoas que aplaudem quando você está por baixo e criticam quando você se ergue. Elas fingem andar com você, mas esperam que você fale. Esses não são defeitos menores, são sinais. E Deus não mostra o coração delas para que você as odeie. Ele mostra para que você se distancie, se refoque e continue a jornada sem fardos desnecessários. Alguns de vocês estão presos, não por causa da sua própria fraqueza, mas por causa de quem você continua carregando. Você está orando por um avanço, enquanto Deus está esperando que você deixe ir. E entenda isso: nem todo aquele que sai da sua vida é uma perda. Alguns são lições, alguns são libertações, e alguns são interrupções que Deus encerrou. Você nunca foi chamado para ser o salvador de todos. Você foi chamado para andar com Deus. Pessoas más farão você se sentir culpado por escolher a paz. Elas o acusarão de ser egoísta quando você estabelecer limites, mas Deus ordena que você guarde seu coração, não que o esgote.
Não há recompensa espiritual em tolerar o que Deus lhe disse para escapar. Agora, deixe-me dizer algo que pode ser difícil de ouvir. Algumas pessoas más estão na sua vida há anos, disfarçadas de apoiadores. Você riu com elas, chorou com elas, confiou nelas, mas seu espírito sempre se sentiu inquieto. Isso não era paranoia. Isso era Deus. E agora Ele está chamando você para alinhar suas ações com o que seu espírito já sabe. Confie nesse aviso. Confie nesse puxão. A proteção de Deus frequentemente vem disfarçada. Há pessoas que carregam maldições, não porque estão sob ataque, mas porque elas mesmas são os atacantes. Elas andam em rebelião e praticam a enganação. Movem-se na escuridão enquanto fingem andar na luz. E quando você se liga a elas, a tempestade delas se torna sua tempestade. O caos delas se torna sua luz. Mas Deus está chamando você para se separar, para se destacar, para escolher a justiça em vez do relacionamento. Você não pode mudar o que ainda está ligado. Você não pode ser livre enquanto segura as mãos da escravidão. Fique firme nesta verdade. Você não foi chamado para salvar o que Deus está tentando cortar. Você não foi chamado para confortar o que Deus está tentando confrontar. O mal não sai facilmente, ele se disfarça, ele imita a luz, mas o fogo de Deus expõe tudo. E quando essa exposição vier, não endureça seu coração. Não desculpe o comportamento delas. Não volte para o que você orou para ser libertado. Siga em frente. Obedeça a Deus, mesmo quando for doloroso. Quando Deus o separa, não é para puni-lo, é para preservá-lo. Ele está preservando seu propósito. Ele está preservando sua pureza. Ele está preservando sua paz. E se isso significa andar sozinho por uma temporada, que assim seja. Melhor andar sozinho, na presença de Deus, do que andar em multidões infectadas pelo mal. A multidão pode ser barulhenta, mas muitas vezes está perdida. E Deus não está no barulho. Ele está na quietude, na convicção, na clareza. Então, escolha a clareza. Escolha a obediência. Escolha o caminho estreito onde poucos andam. Mas Deus anda com você. Há momentos na vida em que você deve parar de perguntar por que alguém o traiu e começar a perguntar por que ignorou os sinais que Deus continuou enviando. Você deve começar a confiar naquele desconforto quieto que agitou sua alma muito antes da tempestade chegar. Deus nunca permite que o mal fique escondido para sempre. Não importa quão bem esteja oculto, não importa quão convincente seja o disfarce, Deus sempre levanta a cortina. E quando Ele o faz, sua responsabilidade não é discutir com a revelação dele, é agir de acordo com ela. Vamos juntos desmascarar o mal? Deixe seu like e comente "Quero ver" e não pule o final, porque algo incrível está por vir. O atraso é perigoso. Cada momento que você passa entretendo alguém que serve às trevas é um momento que você se afasta da cobertura da proteção de Deus. O mal não é barulhento no início, é sutil. Ele estuda você. Ele espera até que você esteja vulnerável. O mal se liga, não à versão forte de você, mas à versão cansada, desgastada, duvidosa de você. E é por isso que Deus continua dizendo para você ficar alerta, para permanecer espiritualmente acordado. As maiores batalhas da vida não são as lutadas com punhos. Elas são lutadas em sua mente, em seu espírito, em seu discernimento. Deus o equipa com a capacidade de sentir quando algo está errado. E quando você ignora esse discernimento santo, você abre portas que nunca deveria ter atravessado. O custo da desobediência é sempre maior do que o conforto temporário da aprovação. Muitas pessoas más entrarão em sua vida, não para machucá-lo imediatamente, mas para coletar informações. Elas observam, elas escutam, elas agem como se importassem. Mas, no fundo, há um espírito de exploração. Elas coletam suas feridas
como armas. Esperam por momentos de fraqueza para atacar. Isso não é amizade. Isso é guerra. E quando você perceber, não romantize isso. Não espiritualize o que é claramente destrutivo. Deus não é o autor da confusão. Quando sua paz desaparece toda vez que elas entram, Deus está mostrando algo a você. Quando sua clareza desvanece e seu foco enfraquece, Deus está chamando você para examinar quem você permitiu sentar à sua mesa. Você deve entender, nem todos merecem acesso à sua jornada. Deus não o ungiu para aplausos. Ele o ungiu para um propósito. E algumas pessoas não conseguem lidar com sua unção. O mal sempre atacará o que não pode controlar, tentará silenciar o que não pode entender. Mas Deus é seu defensor, Deus é seu escudo. Quando as pessoas distorcem suas palavras, quando questionam seus motivos, quando zombam do seu crescimento, não se curve. Não desperdice seu óleo provando-se para pessoas que nunca foram designadas para andar com você. Deus o vindicará. Ele o levantará na presença daqueles que pensaram que você cairia. Mas ele não pode elevá-lo até que você esteja disposto a liberar as pessoas que estão ancorando sua alma. Há pessoas mais que só aparecem quando sentem que um avanço está próximo. Elas desaparecem durante suas dificuldades, mas reaparecem quando as bênçãos começam a fluir. O apoio delas é sazonal e sua lealdade é condicional. Elas só celebram você quando você está abaixo delas. Mas Deus não quer que você compartilhe sua colheita com aqueles que o teriam deixado morrer de fome na sua escassez. Guarde suas bênçãos. Guarde seu tempo. Guarde seu espírito. Deus não o abençoou para que sua abundância alimentasse a boca daqueles que planejaram sua queda. Deus abençoa com sabedoria, não apenas com favor. E a sabedoria diz: nem todo aquele que aplaude você está com você. Pessoas más são mestres em fingir. Elas imitam os justos, falam as frases certas, sabem desempenhar o papel, mas suas intenções são reveladas em como tratam os outros, especialmente quando ninguém está olhando. Deus vê nos bastidores. Ele vê como elas agem quando pensam que ninguém está observando. E no devido tempo, Ele tornará isso conhecido para você. Portanto, você deve esperar até que seu coração esteja forte o suficiente para não voltar ao que Ele acabou de libertá-lo. Isso é misericórdia. Isso é proteção. Isso é estratégia divina. Não se sinta culpado por deixar ir o que Deus está removendo. Seu destino é importante demais para entreter distrações disfarçadas de companheiros. Alguns de vocês estão a uma decisão de entrar na plenitude do que Deus planejou. Mas você ainda está ligado a alguém que representa sua dor passada. Você não pode entrar na próxima temporada carregando o peso de pessoas que nunca deveriam estar lá. O plano de Deus não é prejudicado pela ausência delas. É prejudicado pela sua relutância em liberá-las. Pare de lamentar a saída de pessoas que nunca honraram o Deus dentro de você. Pare de implorar por amor de corações endurecidos pelo orgulho e envenenados pelo egoísmo. Deus está tentando mostrar que seu valor não é determinado por quem fica. Sua dignidade não é diminuída por quem não consegue enxergá-la. Pessoas más sempre tentarão reduzir sua identidade aos seus momentos mais fracos, mas Deus vê sua essência. Deus conhece seu coração, e Ele nunca o define por seus fracassos, Ele o define pela sua fé. Quando pessoas más saem, deixe-as ir, deixe-as caminhar, deixe-as levar sua amargura, suas acusações e seu drama com elas. Sua paz é preciosa demais para ser contaminada, sua mente é valiosa demais para ser ocupada pela confusão. Quando Deus o liberta de conexões tóxicas, é um ato de amor. Pode doer no momento, mas a cura sempre segue a obediência. E quanto mais você ficar ligado às pessoas erradas, mais você atrasará a abertura das portas certas.
É hora de parar de esperar que as pessoas se tornem o que Deus já lhe disse que não são. Você viu os sinais, ouviu os avisos, sentiu o desconforto. Pare de pedir mais provas. Comece a andar na sabedoria que Deus já lhe deu. Antes de mergulhar, curta. Se quer discernir o mal, comente 3 se está pronto para a verdade e fique até o fim para um momento que vai te impactar. Você não precisa de fechamento. Você precisa de clareza. E a clareza vem quando você para de discutir com a verdade e começa a obedecê-la. Você não deve explicações a todos por sua obediência. Quando Deus lhe diz para seguir, você segue, mesmo que siga sozinho. Pessoas más odeiam limites, odeiam responsabilidade, amam acesso, mas desprezam correção. Querem sua lealdade, mas se recusam a oferecer respeito. E Deus não está pedindo que você tolere isso. Ele está chamando você para se elevar acima disso. Você não está sendo difícil por exigir paz. Não está sendo egoísta por guardar seu espaço. Você está sendo sábio. Está honrando o que Deus construiu em você. Quando você protege sua paz, você protege a voz de Deus que fala na quietude. Quando você remove pessoas más, você cria espaço para Deus se mover livremente. E ouça isso. Às vezes, o mal não vem para destruí-lo diretamente. Ele vem para distraí-lo. Vem para desperdiçar seu tempo, desviar seu foco, drenar sua força. O mal sabe que, se não pode matar seu propósito, tentará atrasá-lo. Portanto, seja vigilante. Seja intencional. O tempo é um presente. Sua energia é sagrada. Seu destino não está em negociação. Você foi criado por Deus para algo muito maior do que o caos emocional e a guerra espiritual, com pessoas que se recusam a crescer. Deixe Deus liderar. Deixe Deus mostrar quem pertence. Deixe Deus cortar o que precisa ser cortado. Sua paz não está em negociação. Você pode andar em amor e ainda se afastar. Pode ser gentil e ainda estabelecer limites. Pode perdoar e ainda proteger seu propósito. Isso é maturidade espiritual. Isso é andar em alinhamento com Deus, não por medo, não por orgulho, mas por reverência ao chamado que Ele colocou em sua vida. E agora, você deve confrontar uma verdade mais profunda. O mal nem sempre reside em estranhos. Às vezes, ele vive nos mais próximos de você. Um amigo, um membro da família, um parceiro. Aqueles em quem você mais confiou podem carregar as intenções mais perigosas. Mas só porque alguém tem história com você, não significa que tem um futuro com você. E só porque alguém compartilha seu sangue, não significa que compartilha seu espírito. Quando Deus começa a purificar seu caminho, Ele não poupará relacionamentos apenas porque são antigos. O que importa não é a duração do relacionamento, mas sua direção. Se alguém está levando você para longe da paz de Deus, de seu propósito, de sua verdade, então Deus está chamando você para deixar ir. Você não foi criado para ser preso pela culpa. Não foi criado para tolerar desonra. Não foi criado para carregar o peso da rebelião de outra pessoa. Pessoas más prosperam quando você sacrifica a si mesmo para manter a paz. Mas Deus não o colocou na terra para ser um sacrifício pela disfunção de outra pessoa. Ele o chamou para se erguer. Ele o chamou para discernir. Ele o chamou para se separar. Sim, será doloroso. Sim, pode ser solitário. Mas Deus não retira sem restaurar. Quando Ele remove, Ele substitui. Quando Ele corta o falso, Ele prepara seu espírito para algo santo, algo duradouro, algo que vem somente dEle. Pessoas más não querem o verdadeiro você. Elas querem a versão de você que é fácil de controlar. Querem a versão de você que fica quieta quando ofendida, que aceita o inaceitável, que confunde sofrimento com humildade. Mas Deus está levantando você com uma voz, com visão, com força. E quando você começa a andar nessa força, o mal
ficará desconfortável. Não se encolha para deixar os outros confortáveis. Não diminua o fogo que Deus colocou em sua alma só porque ele expõe a escuridão em outra pessoa. A luz dentro de você nunca foi feita para se misturar. Foi feita para brilhar, para separar, para perturbar e para revelar o que esteve escondido por tanto tempo. A verdade é que pessoas más querem sua luz, mas não sua verdade. Querem seu tempo, mas não sua transformação. Querem acesso às suas bênçãos sem honrar os limites que protegem seu espírito. Mas o que Deus está fazendo em você agora não é apenas sobre sobrevivência, é sobre santificação. Ele está santificando seus relacionamentos. Ele está santificando seu ambiente. Ele está garantindo que a próxima temporada da sua vida seja construída na pureza, não na fingimento. Ele está removendo o impuro para que o divino possa florescer. Alguns de vocês estão presos em ciclos de arrependimento, culpando-se por não terem visto os sinais antes, desejando ter saído mais cedo, esperando que pudesse tê-los mudado. Mas ouça isso agora. Deus não está segurando suas decisões passadas contra você. Ele está usando-as. Ele está redimindo-as. Ele está construindo sabedoria em você. Seu discernimento está mais afiado agora. Seu espírito está mais forte agora. Sua obediência é mais profunda agora. O que tentou quebrá-lo se tornou a sala de aula onde Deus lhe ensinou a enxergar. E agora, você deve andar nessa sabedoria. Deve andar com ousadia. Deve andar como alguém que sabe que a paz não é um privilégio, é sua herança espiritual. O mal nunca sai voluntariamente. Ele espera que você se acostume com sua presença. Ele se torna familiar, mas Deus provoca desconforto por uma razão. Ele agita a alma. Ele torna impossível para você descansar na disfunção. Isso não é uma maldição, é um chamado. Esse desconforto é divino. É Deus despertando você para o que seu coração já sabe, mas suas emoções estão tentando evitar. E se você honrar esse desconforto, se responder a ele com obediência, sua vida será libertada de anos de luta desnecessária. Deus não está brincando com seu destino. Ele não é casual sobre o caminho que preparou para você. Ele é sério sobre seu chamado, sua paz, sua pureza e seu crescimento. E ele fará o que for necessário para mantê-lo alinhado com seu propósito, mesmo que isso signifique destruir relacionamentos que você pensava que durariam para sempre. Deixe-os ir. Abençoe-os em seu coração. Mas siga em frente. Você não está sendo cruel. Está sendo obediente. Você vê. O inimigo trabalha através de relacionamentos, tanto quanto trabalha através da tentação. Pessoas más são frequentemente os canais através dos quais o inimigo sussurra mentiras em sua alma. Mentiras sobre seu valor, mentiras sobre seu futuro, mentiras sobre sua identidade. Mas Deus está silenciando todas as mentiras. Ele está cortando o barulho. Ele está lembrando quem você é. Você não foi chamado para a confusão. Não foi designado para a instabilidade emocional. Não foi criado para ser a marionete de ninguém. Você pertence a Deus. E quem você é, deve refletir quem Ele é. Pare de convidar o caos para a sua vida e chamar isso de lealdade. Pare de desculpar a manipulação e chamar isso de amor. Pare de suportar o abuso espiritual e chamar isso de paciência. Deus não é glorificado quando você é pisoteado. Ele é glorificado quando você se mantém firme na verdade, anda em poder e guarda o templo do seu espírito. O mal não pode prosperar onde a verdade é dita. Não pode habitar onde limites são estabelecidos e não pode permanecer onde a autoridade de Deus é reconhecida. E não se surpreenda quando o mal retaliar depois que você se separou dele. Ele tentará envergonhá-lo, culpá-lo, isolá-lo. Mas permaneça firme. Sua libertação não está em negociação. Sua paz
não está em debate. Deus está lutando por você, mas você deve andar com Ele. Não volte para a própria coisa da qual Ele o libertou. Não regue plantas mortas. Não reviva o que Deus enterrou. O que está atrás de você está acabado. Agora, fixe seus olhos para frente. Deus está chamando você para algo mais elevado. Mais elevado na fé, mais elevado no discernimento, mais elevado na obediência. Mas você não pode ir mais alto enquanto segura as mãos de quem se recusa a crescer. Deixe-os ir. Deus enviará aqueles que alimentam seu propósito, não sua dor. Ele o conectará com pessoas que afiam seu espírito, não sabotam seu crescimento. Ele o cercará com relacionamentos que refletem seu caráter, não apenas em palavras, mas em ações. Você não tem tempo para entreter o mal. A hora é tardia. O mundo é escuro. Seu propósito é urgente. E Deus está separando você para um tempo como este. Você pode não ter entendido a guerra, a traição, o isolamento, mas agora você vê que não era rejeição, era redirecionamento. Deus estava puxando você para fora do alcance do mal e plantando seus pés em terreno santo. E agora é sua vez de se erguer. Erga-se com coragem, erga-se com clareza, erga-se com convicção. Porque quando Deus revela os sinais, não é apenas informação, é um convite. Um convite para ser livre, para ser inteiro e para estar totalmente alinhado com a vontade divina de aquele que o criou para mais. Você não nasceu para viver nas sombras do engano. Não foi moldado pelas mãos de Deus para andar ao lado daqueles que corrompem seu espírito. O mal pode andar como amigo, mas seus passos carregam o cheiro da destruição. E quando Deus lhe dá olhos para ver, seu dever é agir. Esta não é a hora de ser passivo. Não é o momento de fazer as pazes com o veneno. Você deve escolher. Escolha quem você permitirá perto da sua alma. Escolha que tipo de energia você absorverá e escolha que tipo de vida você viverá sob a cobertura da verdade de Deus. Pessoas más prosperam em espaços onde a responsabilidade está ausente. Elas evitam aqueles que falam a verdade, fogem da correção, manipulam a bondade e transformam a suavidade em uma armadilha. Mas Deus é o Deus da justiça. Ele não tolera a maldade se passando por sabedoria. Ele permitirá que o mal corra por um tempo, mas não para sempre. Chega um momento em que Deus traça uma linha, e quando Ele o faz, o disfarce termina. Ele expõe, Ele separa, Ele revela as intenções que antes estavam escondidas sob o charme. E você não deve ignorar a clareza que Deus lhe dá nesses momentos. Você orou por verdade, agora receba-a. Você orou por orientação, agora obedeça-a. Alguns de vocês toleraram o mal porque não queriam perder alguém. Mas, e se segurar essas pessoas for exatamente o que está impedindo sua bênção? E se Deus estiver esperando que você se afaste antes de abrir a próxima porta? Você não pode carregar corrupção para um lugar santo. Não pode pedir paz a Deus enquanto entretém aqueles que vivem em tumulto. O mesmo Deus, que ama e perdoa, também ordena a separação das trevas. Não por orgulho, mas por preservação. Não por ódio, mas por santidade. Pessoas más resistem ao crescimento, resistem à reflexão. Vivem para culpar e nunca assumem responsabilidade. A presença delas drena a vida do seu espírito. Você pode não perceber no início, mas seus sonhos começam a encolher. Sua confiança desvanece, sua voz suaviza, sua alegria se torna mais difícil de encontrar. Isso não é vida, isso é roubo espiritual. E Deus não o chamou para viver abaixo do seu chamado apenas para manter alguém confortável em seu caos. Você não deve a ninguém seu silêncio quando Deus o encheu de sabedoria. Você não deve a ninguém sua paz quando eles só trazem guerra. Este mundo ensinará você a ser educado diante do mal.
Ele o incentivará a manter a paz às custas da sua própria alma. Mas Deus o chama para algo mais elevado do que a educação. Ele o chama para a justiça, para a ousadia, para o discernimento. Não há honra em tolerar o que Deus detesta, não há virtude em permanecer em companhia que sufoca o espírito que Deus colocou dentro de você. Alguns de vocês estão lutando por relacionamentos que estão lutando contra seu propósito. Mas se Deus diz que é hora de se afastar, então é hora de caminhar sem desculpas, sem culpa e sem hesitação. E não se surpreenda quando sua decisão de se separar deixar as pessoas desconfortáveis. O mal odeia ser exposto, ele retaliará. Tentará pintar você como o vilão. Chamará seus limites de amargura, chamará sua força de rebelião. Mas você deve permanecer firme. Deus é sua testemunha. Ele conhece seu coração. Ele sabe o custo da sua obediência. E Ele honrará os sacrifícios que você faz para permanecer alinhado com sua vontade. Algumas das maiores conquistas da sua vida não virão apenas da oração. Elas virão da separação. Quando você remove as pessoas erradas, as portas certas começam a se abrir. Quando você deixa ir os manipuladores, a confusão se dissipa. Quando você para de regar relacionamentos mortos, novos começam a florescer. Deus não tem escassez de bênçãos, mas Ele não as derramará em recipientes que estão vazando. Ele não lhe dará paz enquanto você permanecer conectado a alguém que prospera no conflito. Ele não lhe dará visão enquanto você andar de mãos dadas com alguém que cega sua perspectiva. Pessoas más amam o acesso, amam saber que podem alcançá-lo a qualquer momento, drená-lo a qualquer momento, distraí-lo a qualquer momento. Mas Deus está chamando você para fechar os portões, para guardar seu coração, para limitar o acesso, não por medo, mas por sabedoria. Seu tempo é valioso, seu espírito é sagrado, sua presença é poderosa. Nem todos merecem estar perto, nem todos deveriam ouvir seus planos, nem todos deveriam sentar à sua mesa. Deus está separando você para algo mais elevado. E com essa separação, vem a responsabilidade. E quando você se afastar, não olhe para trás. Não revisite a dor. Não ensaie a ofensa. Deixe Deus curar o que foi ferido e deixe Ele construir algo novo. O mal tem um jeito de tentar voltar, envolto em pedidos de desculpas, vestido de mudança. Mas Deus não pede apenas palavras. Ele pede frutos. Você os conhecerá pelos seus frutos. Se os padrões delas não mudaram, as intenções delas também não. Pare de cair em promessas. Procure por provas. E lembre-se, só porque alguém lamenta perder o acesso a você, não significa que valoriza você. Às vezes, eles apenas sentem falta do controle. Seja inabalável em seus padrões. Não arrogante, enraizado. Enraizado no que Deus disse sobre você. Enraizado na paz que Deus lhe mostrou. Enraizado no caminho que Deus colocou diante de você. Porque o mal sempre desafiará suas convicções. Tentará erodi-las lentamente. Mas quando você está fundamentado na verdade, o mal não pode manipulá-lo, não pode enganá-lo, não pode entrar em seus portões a menos que você os abra. E você deve resolver hoje. Os portões estão fechados. Minha paz está protegida. Minha alma está guardada. Meu tempo é consagrado. Deus não está apenas tentando resgatá-lo do mal. Ele está preparando você para o propósito. E parte dessa preparação é a purificação. Deixe Ele purificar seus arredores. Deixe Ele purificar suas conexões. Deixe Ele remover todas as distrações, todas as armadilhas, todas as ciladas. Confie nele, mesmo quando doer. Confie nele, mesmo quando se sentir sozinho. Porque a separação precede a elevação. E às vezes, Deus deve esvaziar sua vida para preenchê-la corretamente. Você pediu por mais. Agora, faça espaço para isso. É hora de silenciar todas as vozes que não refletem a voz de Deus.
É hora de ignorar todas as opiniões que o tiram do alinhamento. É hora de andar em sua autoridade divina. Não tímido, não hesitante, mas firme, ousado, inabalável. Pessoas más dependem da sua indecisão, dependem das suas segundas chances. Mas no momento em que você anda com certeza, o jogo termina. A corrente se quebra. O padrão é destruído. E agora, enquanto esta mensagem chega ao fim, ouça isso. Com todo o peso do céu por trás, você não anda sozinho. O caminho pode parecer estreito. A estrada pode parecer íngreme. Mas se Deus está com você, você não falta nada. Não tema o silêncio que segue a separação. Não lamente a ausência de vozes que uma vez o cercaram. O que Deus está fazendo em sua vida é santo. Ele está cortando o que não pode ir com você, podando os galhos para que você possa dar frutos na sua estação. Isso não é punição, é preparação. Isso não é perda, é realinhamento divino. Você nunca foi feito para andar em círculos, para repetir ciclos, para continuar alimentando relacionamentos que destroem sua paz. Você nasceu para andar na luz, para carregar propósito, para viver com fogo em seus ossos e discernimento em sua alma. E isso começa com coragem. A coragem de deixar ir, a coragem de confrontar a verdade, a coragem de obedecer, quando a obediência custa tudo. Porque sua alma vale a pena proteger, seu destino vale a pena preservar, seu futuro vale a pena lutar. Que hoje seja o dia em que você feche todas as portas que Deus nunca abriu. Que hoje seja o dia em que você escolha clareza acima do conforto, propósito acima da popularidade e paz acima de agradar. Você não foi chamado para consertar o mal. Você foi chamado para fugir dele. Você não foi chamado para carregar o que Deus está cortando. Você foi chamado para se erguer. Erga-se em sabedoria. Erga-se em força. Erga-se em ousada obediência ao único que o formou, que o vê, que fala com você e que o conduz a toda a verdade. E quando você se erguer, não olhe para trás. Não questione o que deixou para trás. Confie que Deus remove o que impede para que Ele possa liberar o que cura. Confie que quando Deus diz chega, não é rejeição, é proteção. Os sinais foram mostrados. O véu foi levantado. Agora ande para frente com os olhos abertos, seu espírito guardado e seu coração ancorado no temor e no favor de Deus. Que esta seja a sua declaração. Não entretarei o mal. Não tolerarei a enganação. Não convidarei a confusão. Não me perderei nas sombras da manipulação. Eu pertenço a Deus. E onde Deus habita, as trevas não podem permanecer. Onde a verdade reside, o mal deve fugir. E onde a obediência reina, a bênção segue. Ande para frente, escolhido. Ande com fogo. Ande com fé. Ande com a autoridade de alguém que sabe que Deus está com você. E nenhum mal pode resistir a isso. Quando ouvimos a mensagem de que algumas pessoas podem se apresentar com sorrisos gentis, palavras doces e gestos de bondade, mas escondem intenções malignas, sentimos um impacto profundo, quase como um chamado para despertar. Inspirada nas palavras de Billy Graham, essa verdade nos confronta com uma realidade que muitos de nós, brasileiros, conhecemos bem. A hospitalidade calorosa, a amizade que parece verdadeira, mas que às vezes mascara interesses egoístas ou até mesmo maldade. No Brasil, onde valorizamos tanto os laços familiares, as amizades vibrantes e a convivência comunitária, essa mensagem ressoa ainda mais. Somos um povo que abre o coração facilmente, que acolhe com abraços e confia com fervor. Mas também podemos nos tornar vulneráveis a quem não merece nossa confiança. Refletir sobre esses sinais de maldade disfarçada não é apenas uma lição espiritual, mas um guia prático para proteger nossa paz, nossa energia e nosso propósito em um mundo cheio de dualidades.
O primeiro aprendizado que podemos tirar dessa mensagem é a importância do discernimento. No Brasil, onde as relações são frequentemente marcadas por calor humano e proximidade, é fácil confundir gentileza com bondade genuína. No entanto, como nos alerta Mateus, capítulo 7, versículo 16, por seus frutos os conhecereis. Isso significa olhar além das palavras bonitas e observar as ações. Alguém que sempre provoca confusão, que fala mal dos outros ou que se alimenta das nossas fraquezas, não está alinhado com o amor e a verdade que Deus deseja para nós. Na prática, isso nos ensina a sermos mais observadores no dia a dia. Quando conhecemos alguém novo no trabalho, na igreja ou no bairro, podemos nos perguntar: as ações dessa pessoa refletem suas palavras? Ela traz paz ou tumulto? Esse discernimento nos ajuda a proteger nosso coração, especialmente em uma cultura onde a pressão para ser amigável pode nos levar a ignorar sinais de alerta. Outra lição poderosa é a necessidade de estabelecer limites. No Brasil, muitas vezes sentimos culpa ao dizer não, ou ao nos afastarmos de pessoas que nos fazem mal, porque valorizamos a harmonia e a família acima de tudo. Mas Deus nos chama para guardar nosso coração. Como diz Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aplicar isso na vida significa ter coragem para se distanciar de quem nos drena, mesmo que seja um amigo de longa data, um colega de trabalho ou até um familiar. Não se trata de ser frio ou egoísta, mas de honrar o que Deus colocou em nós, nossa paz, nossa alegria, nosso propósito. Por exemplo, se alguém constantemente nos critica, manipula ou traz confusão, podemos escolher limitar o contato com respeito, sem rancor, mas com firmeza. Isso é um ato de amor próprio e obediência a Deus, algo que ressoa com a busca brasileira por equilíbrio entre coração e razão. Além disso, a mensagem nos ensina a confiar nos sinais que Deus nos dá. Muitas vezes, sentimos um desconforto interno, uma inquietação que não explica, mas que é a voz do Espírito nos alertando. No Brasil, onde a espiritualidade é tão presente, seja na fé católica, evangélica ou nas tradições afro-brasileiras, aprendemos a ouvir esses toques do coração. Ignorar esses sinais pode nos levar a relacionamentos tóxicos que roubam nossa energia e nos afastam do propósito divino. Na prática, isso significa prestar atenção àquele frio na barriga quando alguém age de forma suspeita ou quando algo não parece certo. Por exemplo, se um colega de trabalho sempre parece estar coletando informações para usar contra nós, ou se um amigo só aparece quando precisa de algo, esses são sinais para agir com cautela. Confiar em Deus é também confiar na sabedoria que Ele nos dá para navegar pela vida. A mensagem também nos desafia a sermos corajosos. No Brasil, onde a comunidade é tão importante, pode ser difícil cortar laços, mesmo com pessoas que nos prejudicam. Mas Deus não nos chama para sermos mártires de relacionamentos destrutivos. Ele nos chama para sermos livres, como diz Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aplicar isso significa tomar decisões difíceis, como encerrar amizades que nos puxam para baixo ou dizer não a manipulações disfarçadas de carinho. Essa coragem não é sobre raiva ou vingança, mas sobre alinhar nossa vida com a vontade de Deus. Por exemplo, se percebemos que uma pessoa nos manipula constantemente, podemos orar por ela, perdoá-la, mas escolher não permitir mais acesso irrestrito à nossa vida. Isso reflete a força que Deus nos dá para proteger o que é sagrado em nós. Por fim, a maior lição é que nossa paz é uma herança espiritual.
não um luxo. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, desde a correria das grandes cidades até as lutas pessoais, manter a paz interior é essencial. Pessoas más, com suas intenções disfarçadas, podem roubar essa paz se não formos vigilantes. Aplicar isso na vida significa fazer da paz um padrão. Podemos começar cada dia com uma oração pedindo discernimento, como: Deus, mostra-me quem anda comigo e quem me prejudica. Podemos também praticar a gratidão, reconhecendo as pessoas que nos elevam e refletem o amor de Deus. Ao mesmo tempo, devemos aprender a nos afastar com amor e sabedoria de quem nos drena. Isso não é egoísmo. É fidelidade ao chamado de Deus para vivermos plenamente. Essas lições não são apenas espirituais, são práticas e transformadoras. Em um país como o Brasil, onde a vida é cheia de cores, emoções e conexões, aprender a discernir, estabelecer limites, confiar nos sinais de Deus, ser corajoso e valorizar a paz nos capacita a viver com propósito. Não precisamos carregar o peso de relacionamentos que Deus não designou. Não precisamos tolerar o que nos rouba a alegria. Cada passo que damos para nos alinharmos com a verdade de Deus é um passo em direção à liberdade, à cura e à plenitude que Ele promete. Agora que você refletiu sobre esses sinais e aprendeu como proteger sua paz, é hora de agir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser a luz que eles precisam. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e sua vida. E nos comentários, deixe um amém ou compartilhe uma lição que você aprendeu hoje. Queremos ouvir sua voz. Fique até o final, porque há uma surpresa que vai te inspirar ainda mais. Vamos juntos construir uma comunidade de luz e verdade.